Agora, o item 22 do nosso material didático, na página 37, vamos falar de Francisco de Assis. É claro que eu não chamo de santo, né? Porque esses homens não têm nada de santo. Francisco de Assis, a ordem dos franciscanos, trabalhava junto com a ordem dos dominicanos na Inquisição, logo na matança. Ok? Isso você pode ver, eu vou mostrar aqui alguns textos, mas você pode fazer uma pesquisa rápida na internet, você encontra vastos documentos sobre isso. Bom, o tempo que nós vamos estudar agora, 1223. Já haviam 15 anos, desde 1215, que está acontecendo a Inquisição Católica. Não? Então veja, Francisco de Assis, que viveu de 1181 a 1282, é considerado santo pelos católicos e por alguns historiadores. Eu cito aí um historiador que diz: crescia no final do século XII o número daqueles que aspiravam à perfeição evangélica. Estes procuraram a via da espiritualidade penitencial, transformando aquela corrente em um verdadeiro movimento. Francisco de Assis aglutinou parte considerável daquele contingente humano. No princípio, muito pouco estruturado, mas que veio a se constituir em uma ordem, a ordem da penitência. Então veja, o próprio historiador, ele começa dizendo que era uma ordem, porque o discurso era esse: não, olha, nós vamos viver na pobreza, nós não temos riqueza, nós vivemos aqui de pão, do que nós plantamos. O discurso era esse. Só que a ordem foi transformada na ordem da penitência, ou seja, matar anabatistas. Então toda aquela história de pobreza, aqueles discursos bonitos que ele escreveu, que existe até hoje, né, as pessoas falando de textos de São Francisco de Assis, o indivíduo era um matador de cristão. E aí eu falo para vocês por que esse Papa aí, um Papa bem estranho, por que ele resolveu homenagear esse matador de cristão. Okay? O comentário prossegue. Aquilo que seus contemporâneos desejavam ardentemente e que era vivido nas modalidades heréticas, parecia possível em Francisco e em sua ordem, numa forma ortodoxa e merecedora de adesão. Ou seja, ele reconhece que ele participou da Inquisição, mas elogia ele. O comentário prossegue. Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX, Papa de 1227 a 1241. Francisco de Assis debateu com os valdenses no norte da Itália e da França, servindo de evidência da existência de muitas comunidades anabatistas espalhadas pela Europa. Um site católico critica os historiadores católicos que, falando da Inquisição, procuram desacreditar fatos incontestáveis. Ou seja, chegou um período que não tinha mais como a Igreja Católica esconder. Ela realmente matava cristãos, né? Ele diz, o site é Resistência Apologética, né? Alguns escritores católicos, particularmente aqueles menos interessados em cavar a verdade do que em difundir uma crítica da Igreja Católica, ignoraram fatos incontestáveis e tentaram acalmar a Inquisição. Isso é tanto um desserviço da verdade quanto o exagero dos pontos negativos da Inquisição. Esses apologistas bem-intencionados, mas equivocados, temem enquanto os outros esperam que os fatos sobre a Inquisição possam provar a ilegitimidade da Igreja Católica. E, no nosso entender, é um dos motivos que prova, porque cristão não mata. E essa matança gigantesca, a Igreja Católica fala o seguinte: não, a Inquisição matou só 18 mil. Foram os documentos que foram preservados. Mas eu vou mostrar para vocês aí na história que comprova que muitos dos documentos da Inquisição
foram destruídos. Por ordem de quem? Dos papas, dos padres. Um exemplo é a Inquisição na Índia, que eu vou mostrar para vocês. A coroa portuguesa mandou destruir os documentos. Então, 18 mil, ainda que fosse só 18 mil, já é uma vergonha e mostra que não é a verdadeira Igreja de Jesus, ok? Mas nós sabemos que existe muito mais. Bom, coloco aí também o texto de um historiador que está na internet, que ele diz, Papa, o histórico meia culpa por 6 séculos de perseguição aos valdenses. Eles não chamam nem de anabatistas, ok? Eles chamam de valdenses, até mentindo, dizendo que é ligado a Pedro Valdo, mas eu mostrei para vocês que o valdenses vem do termo vales, né, das pessoas que viviam nos vales lá do norte da Itália e sul da França. Eles eram chamados de valdos, os que viviam nos vales, e daí veio o nome valdenses. Veja o que o historiador diz. Começaram assim as perseguições sanguinolentas, que duraram bem 6 séculos, cessaram de fato somente em 1848 com o Estatuto Albertino. Por tudo isto, pronunciou-se hoje um histórico meia-culpa. O Papa Francisco, primeiro pontífice em visita a um templo valdense. E eu ainda vou mostrar para vocês que esses valdenses que ele foi não são os anabatistas originais. Por quê? Quando ocorreu a Reforma Protestante, teve alguns cristãos que eles, cansados da perseguição, eu vou mostrar para vocês até o debate em que alguns pastores falaram, olha, não façam uma aliança com os protestantes. E teve um grupo, uma igreja, algumas igrejas, que eles resolveram fazer aliança com os protestantes. Esses valdenses serão massacrados, porque eles vão viver em cidades, e aí, quando os católicos invadirem determinadas cidades, vão pegar esses protestantes e vão executar. Eu comento, na verdade, os valdenses que o Papa Francisco visitou é muito diferente dos, botei até entre aspas, valdenses do século XII. Né? O historiador prossegue. Da parte da Igreja Católica, disse, vos peço perdão. Vos peço perdão pelas condutas e os comportamentos não cristãos, até não humanos, que na história temos tido contra vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoai-nos. Refletindo toda a história das nossas relações, acrescentou, só podemos entristecer-nos diante das contendas e das violências cometidas em nome da própria fé. E peço ao Senhor que nos dê a graça de reconhecer-nos a todos pecadores e de sabermos perdoar-nos uns aos outros. Palavra maligna, né? Porque, na verdade, as doutrinas que a Igreja Católica prega são heréticas. Então, se eu estivesse lá, eu falasse, olha, primeiro, Senhor, não foram vocês que mataram, então não adianta vocês pedirem perdão, porque perdão, vamos dizer, seriam aqueles que mataram e eles pedissem perdão, seriam perdoados se abandonassem o erro, né? Segundo, que vocês só pararam de matar porque as nações, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, proibiram vocês de matar, porque senão vocês continuariam matando. E terceiro, né, que não faz sentido esse pedido de perdão, mas em terceiro lugar, Deus não perdoa vocês pelas heresias do purgatório, não perdoa vocês pela heresia da invocação ao mundo dos mortos, ok? E profeticamente vocês estão lá no Apocalipse, que vocês estão embriagados com o sangue dos santos. Então, não existe perdão para isso. Não existe perdão porque vocês só pararam de matar porque o Estado, as nações proibiram vocês de matar. Um exemplo que eu vou passar para vocês na história
é o ano de 1648. Vou dar um salto aqui de cerca de 400 anos. Por quê? No ano de 1648 teve fim uma guerra que é a pior guerra da história da humanidade. A Guerra dos 30 Anos. Você pode pesquisar, eu vou mostrar documentos para vocês que os historiadores comparam. Qual seria a pior guerra da história da humanidade? Alguns acham que seria a Segunda Guerra Mundial, né, que a Alemanha teria ficado numa destruição total, e a Europa, né, outros países. Não. Existe uma guerra que você tem que somar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, para se equiparar a ela. Isso são historiadores falando. E qual é a guerra? É a guerra entre católicos e protestantes, chamada de Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648. E por que essa guerra era tão destrutiva? Porque o católico, quando invadia uma cidade protestante, eles diziam, esses aí estão querendo corromper a igreja, tem que ser mortos, velhos, mulheres, crianças, todos. E os protestantes, quando invadiam uma cidade católica, eles diziam, esses aí são os corrompidos, tem que matar todos. Então não era uma luta de exército contra exército, era a matança da população. E no fim, em 1648, foi assinado um documento, que é chamado, você pode pesquisar na história, nós vamos estudar ele, é chamado de Paz de Westfália. E lá está escrito, olha, a partir de hoje, os católicos não matam mais os protestantes nos seus territórios. E os protestantes também não matam mais católicos. Firmado assim? Firmados, assinaram. Mas espera aí, tem uma coisa. E os anabatistas? Não, esse aí nós vamos continuar matando. Eu vou mostrar isso para vocês em documentos, para vocês verem o que eram os católicos e os protestantes, né? O comentário prossegue, eu coloco, a Inquisição Católica funciona como o paganismo do Império Romano. Acusava os cristãos anabatistas de serem os responsáveis pelas pestes, terremotos, doenças e até a miséria social. Olha, eu coloquei um texto aqui do historiador Sérgio Couto Pereira, na obra Os Arquivos Secretos do Vaticano. É uma obra publicada agora em 2013. Se você pesquisar, você vai achar muitas obras sobre a Inquisição. A cada dia eles encontram mais documentos e vão publicando mais documentos. Veja o que ele diz. O acusado na Inquisição era responsabilizado por uma crise de fé, pela qual poderia ou não ter relação com fenômenos naturais, como pestes, terremotos, doenças e miséria social. E preste atenção, está perto de começar uma peste que é chamada de peste negra. Quem você acha que os papas vão acusar como sendo responsáveis pela peste negra? Os anabatistas e os judeus.